Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o melhor carro da Volkswagen aqui no mercado brasileiro, que agora finalmente você pode comprar ao invés de só alugar como era anteriormente. Esse aqui é o ID4 na versão Pro Performance, a única vendida aqui no Brasil. Nessa avaliação completa eu vou falar de todos os detalhes para vocês e já adianto que tem bastante, esse carro é bem completo. E aí a gente vai entender se vale a pena ou não você levar ele para a garagem da sua casa. O preço tem algumas coisas específicas ali também que eu preciso detalhar e explicar para vocês. Vamos começar falando para vocês sobre o design desse carro, que segue uma linha mais Volkswagen Europa, não tanto brasileira. Por ser um modelo totalmente elétrico, ele não tem uma grade dianteira, tem somente aquela entrada de ar na parte de baixo, né, com acabamento ali em um prata. Você tem aqui essa barra preta com uma iluminação de LED, só que acende somente quando você liga a lanterna ou farol baixo. E falando sobre o conjunto de iluminação, a gente tem aqui, lógico, tudo full LED. E vocês podem ver aqui que está escrito IQ Light aqui na lateral. Isso porque esses faróis são muito inteligentes. Você tem primeiro o que vocês estão vendo aceso, o DRL, ali na parte de baixo a seta, a lanterna onde o DRL fica um pouco mais fraco, e o farol baixo e o farol alto que ficam ali nesse mesmo canhão. Você tem também, quando liga o farol alto, uma parte que acende ali mais para dentro desse conjunto óptico. E aí, o que é legal? Quando você liga o carro, ele já ajusta o nível de altura automaticamente. O legal também é que o DRL ele acende suavemente depois que você desliga a seta, e inclusive você pode desligar o DRL se você quiser lá no comando dos faróis lá dentro. Depois eu mostro para vocês. Assim você não fica chamando atenção à noite, por exemplo, mesmo se estiver com o motor ligado. Lógico, passou de 10 km por hora, ele vai ligar novamente por questões de segurança. Esse farol também tem o farol alto automático adaptativo, que consegue recortar um carro da frente. Tem faróis direcionais, então esse canhão ali ele vai se ajustando também para os lados conforme você vira o volante. Tem uma função de neblina integrada, onde ele acende uma outra parte ali do farol, e também uma iluminação estática de curva. Então, virando o volante em baixas velocidades ou dando seta, ele acende essa luz ali mais lateral, justamente para te ajudar a enxergar a curva. Esses faróis são muito completos e a gente mostrou todas as funções dele no nosso vídeo de assistências à condução. Mas aqui para o lado a gente encontra belíssimas, lindas rodas de liga leve Aro 21, só que aqui tem uma diferença. Na dianteira os pneus são 235/45, logicamente de uso urbano, mas na traseira eles são 255/40, também Aro 21, logicamente. Aqui o emblema da versão Pro, como eu disse, é a única vendida aqui no Brasil. Falando de retrovisores, eles recebem a cor da carroceria, tem repetidor de seta em LED bem visível. Você tem também, lógico, o rebatimento elétrico, tem outras funções que eu vou mostrar lá na parte de dentro do carro, e ele tem inclusive uma luz de projeção, então à noite ele projeta ali no chão. Vou colocar uma foto para vocês verem, uma imagem que meio que ninguém sabe o que é. Alguns dizem que era para ser um diamante, já vi gente falar que é um favo de mel, a Volkswagen simplesmente não explicou muito bem. As maçanetas aqui são na cor da carroceria, tem esse estilo aqui para facilitar também a aerodinâmica. A coluna B tem o nome Volkswagen, é em black piano, só que a base aqui dos vidros é no preto convencional, isso não achei muito legal não. O teto, independentemente da pintura da carroceria, ele é também em preto brilhante. Você tem um teto panorâmico, depois a gente mostra. Nessa parte lateral, essa espécie de prata, de cinza. Tem racks de teto também, que suportam até 75 quilos. E essa parte aqui de baixo, como vocês podem ver, é no plástico preto convencional, integrando ali com as caixas de roda. Já aqui na parte traseira do ID4, assim como a dianteira, eu acho ela muito linda, principalmente falando de iluminação. Já vou falar sobre ela, inclusive. Isso que vocês estão vendo aceso é a lanterna, que é interligada, inclusive, por essa barra luminosa. Uma pena que ela não fica sempre ligada, tá? Então, realmente, ela só vai acionar quando você liga ali a lanterna ou então o farol baixo. Você tem, então, a luz de freio aqui nesses 4 pontos aqui centrais. Você tem a luz de seta também em LED, e tem outra coisa, pela central multimídia, se você preferir, você pode também inclusive trocar entre a seta dinâmica, onde ela corre de dentro para fora, ou então a seta convencional, para ela piscar por inteiro. Não acaba por aí, porque a gente tem logicamente o brake light em LED, mas você tem também a lanterna traseira de neblina, que inclusive é em LED, que fica aqui na parte esquerda, um pouco mais para baixo. E aqui a gente tem o para-choque com esse detalhe mais prateado, mas a grande parte dele é no plástico preto convencional.
E faz o seguinte, rapidinho, tá? Deixa o seu like aqui embaixo, porque é totalmente gratuito, ajuda muito a gente. Vocês estão assistindo essa avaliação completíssima, de graça também, então assim vocês podem retribuir esse nosso trabalho. Aproveita para hypar o vídeo, função que fica ali perto dos comentários, também de graça, a não ser que você queira pagar, o que ajuda ainda mais, mas de qualquer forma eu já agradeço por essa colaboração de vocês aqui para o canal GT Autos. Vamos falar agora para vocês sobre o conjunto mecânico. Aqui ele é mais elétrico do que mecânico, né? E eu abri o capô somente por uma questão estética, ilustrativa, porque aqui você tem alguns parâmetros, por exemplo, o líquido de arrefecimento, para você colocar o líquido aqui do para-brisa, tem alguns aquecedores aqui na frente, mas o motor mesmo, ele fica posicionado lá no eixo traseiro. Inclusive a tração é somente nas rodas de trás. Ele rende aqui, esse motor elétrico, uma potência máxima de 204 cavalos com 31,6 kg de torque. Lógico que sendo elétrico a transmissão é praticamente automática de uma relação única. Agora, quando a gente fala de carros elétricos, a gente não pode deixar de citar as baterias. Aqui no ID4, elas são feitas de íons de lítio e possuem uma capacidade máxima de 82 kWh, com uma capacidade utilizável de 77. Agora, a gente precisa aproveitar para mostrar para vocês aqui dentro do carro que a gente tem algumas configurações em relação à bateria deste veículo. Primeira coisa, como que você faz a recarga de um carro 100% elétrico? Lógico, você precisa colocá-lo na tomada. Porém, pessoal, a gente tem também o que a gente chama de frenagem regenerativa. Ele inverte a rotação do motor elétrico quando você tira o pé do pedal do acelerador ou então pisa no pedal do freio para transformar energia cinética de movimento em energia elétrica. Assim você consegue recuperar um pouco daquilo que você havia gastado anteriormente. Se você pegar uma serra, por exemplo, descendo ela, você vai perceber que lá no final do percurso você vai ter mais bateria do que quando você começou. E aqui quando a gente vem na função carregar, você encontra aqui alguns ajustes. Por exemplo, essa noite eu programei para ele carregar somente até 50%, mas você pode colocar, esse é o mínimo, tá? Mas você pode colocar para ele carregar mais, por exemplo, até 60%, até 80%, que é o que ele recomenda, ou então até mesmo até os 100% de carga aqui da bateria. Aqui você tem um local de carga também, então você pode colocar a posição atual como local de carregamento. E aí ele vai, por exemplo, salvar as configurações de limite de carga, até de agendamento, e enfim. Aqui nos ajustes, inclusive, você tem mais configurações sobre essa bateria, sobre essa recarga. Lembrando que esse carro tem um modo de condução B, além do D. Nesse modo B ele vai intensificar a frenagem regenerativa que eu acabei de explicar para vocês. Ele fica praticamente com one pedal, então tirou o pedal do acelerador, muitas vezes você não vai nem precisar pisar no freio. Também lembro vocês que aqui dentro do carro a gente tem uma ID Light bem grande ali, uma iluminação, que inclusive vai mostrando para vocês o status do carregamento. E falando de carregamento, lembro que a porta fica aqui, a entrada, né? Você tem aquela entrada AC do tipo 2, ou se você quiser carregar em DC, que é corrente contínua, né? AC, corrente alternada, você pode tirar essa capinha aqui, onde você vai usar então o CCS do tipo 2. Você vai combinar aqui essas duas entradas para carregar mais rápido. Você tem uma iluminação aqui que inclusive indica como está o status de carregamento, se ele está carregando ou não, né? Se ele está ocioso, enfim. E reparem que a parte de cima aqui não tem uma proteção, porque fica na própria tampa. Agora falando sobre potência de carregamento, em corrente alternada o máximo é 11 kW, poderia ser um pouquinho maior. Em corrente contínua são até 135 kW. Então se você por acaso encontrar um carregador com essa potência, a bateria vai ser carregada bem rapidamente. Antes da gente falar sobre os dados de desempenho, vou citar para vocês o peso. Nessa configuração única são grandes 2.142 kg. É um carro bastante pesado. A capacidade de reboque, como eu sempre gosto de citar, aqui me surpreendeu. São 1.200 kg no reboque com freio e ainda bons 750 kg no reboque sem freio. Agora sim os dados de desempenho para vocês. O 0 a 100 é feito em 8,5 segundos e a velocidade máxima é definida em 160 km por hora, limitada eletronicamente. Isso serve para preservar a carga das baterias e também a vida útil delas.
Agora falando para vocês sobre consumo e autonomia, a gente tem aqui bastante números, então fiquem atentos. Vou começar por aquele quilômetro por litro equivalente que o Inmetro informa para nós. Então, para ficar mais fácil de comparar com modelos a combustão, ele calcula, no caso dos elétricos, 1 km por litro, que seria equivalente. Na cidade ele diz que faz o equivalente a 34,5 km por litro e na estrada o equivalente a 29,8. De autonomia com uma carga completa da bateria, o Inmetro informa 370 km, mas a gente sabe que ele é um pouco pessimista. Eu posso dizer que durante uma semana com esse carro, eu fiz na cidade geralmente entre 6 e 7 km a cada kWh. Isso é o equivalente, para quem usa um outro método de medição, o equivalente a 16,6 ou até 14,2 kWh a cada 100 km. Só que vale lembrar que a gente fez um teste de consumo / autonomia urbana aqui com o Volkswagen ID4, seguindo aquele padrão 100% de cidade, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, o carro no modo eco, e ele fez 5,8 km por kWh, ou seja, dá 17,24 kWh a cada 100 km. Isso de acordo com o painel, mas seguindo as nossas contas manuais, que eu expliquei melhor lá no vídeo de consumo, daria um consumo de 15,4 kWh, então pela conta manual ele foi até mais econômico. A autonomia, então, de acordo com o painel, 446,6 km na cidade. De acordo com nossas contas manuais, exatos 500 km em percurso urbano. Já na estrada, pessoal, geralmente eu consegui entre 7,5 até uns 9 km por kWh. Seria o equivalente a 13,3 ou 11,1 kWh a cada 100 km. Agora, a gente fez o nosso teste de viagem também no nosso trecho padrão com ar ligado, carro no modo eco e 100% rodoviário, ele fez 7,7 km por kWh, o que daria 12,98. Isso de acordo com o painel. De acordo com nossas contas manuais, 12,83. Ficou muito parecido, então esse painel realmente ele é bastante confiável e preciso. A autonomia, então, 100% de estrada, 593,2 km segundo o consumo do painel e segundo o consumo da nossa conta manual, 600,1 km. Realmente uma autonomia excelente. Mas lembrando que o consumo de carro elétrico é extremamente variável, muda até mesmo com a temperatura externa, com o seu estilo de condução, com o trânsito, com quanto que você consegue regenerar de energia, enfim. Então aqui é só para vocês terem uma ideia, não significa que sempre ele vai fazer esses 600 km, mas acredito que ele consiga chegar nesse número em condições um pouquinho mais favoráveis. Aproveitando esse momento um pouco mais técnico do vídeo, eu cito que a suspensão é independente do tipo McPherson na dianteira e multilink na traseira. Agora, o legal é que esse carro tem aqui uma suspensão com amortecedores adaptativos, então lá pela central multimídia, eu mostro daqui a pouco, você regula se eles ficam mais macios ou então mais duros. Agora aqui uma decepção, os freios eles são a disco ventilados aqui na dianteira, mas na traseira ainda é do tipo tambor. É o único elétrico que eu lembro, pelo menos, que tem freios a tambor. Que coisa, não? Agora, algo legal é que esses freios possuem o Post Collision Brake, então se você se envolver em um acidente onde ele acionou os airbags, ele vai automaticamente frear o carro para evitar uma segunda colisão. Falando sobre plataforma e produção, esse carro utiliza a moderna base MEB da Volkswagen e ele é produzido inclusive na Alemanha, de onde ele vem então importado aqui para o mercado brasileiro. Agora eu quero aproveitar o ID4 aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Vou fazer, como sempre, um comparativo com outros dois modelos que não necessariamente são rivais diretos, mas são outros carros elétricos de preços mais ou menos parecidos, só para a gente ter uma noção do tamanho. Vou comparar hoje com o BYD Seal e também com o Volvo EC40, antes chamava somente C40, tá? Mas é o mesmo carro. De comprimento, aqui no ID4 a gente tem 4,58 m, no Seal a gente tem 4,80 e no EC40 4,44. De largura, 1,85 no Volkswagen ou 2,11 praticamente se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o Seal tem 1,87 e o Volvo 1,87 também. A altura aqui no Volkswagen 1,62 ou 1,64, considerando também as barras de teto, enquanto o Seal tem somente 1,46 e o Volvo 1,59. De entre-eixos, 2,76
aqui no Volkswagen. O BYD Seal consegue ser ainda maior com 2,92, é realmente impressionante. E o Volvo EC40 com 2,70 é menor. A gente infelizmente não encontrou aqui os dados de ângulo de entrada, ângulo central, que também é conhecido como ângulo de rampa, ou ângulo de saída, assim como a capacidade de imersão na água. Mas o que a gente encontrou foi o vão livre em relação ao solo, que é de 17,1 centímetros entre os eixos. Esse aqui é o interior do Volkswagen ID4 na versão Pro Performance. Vamos conferir como que é o acabamento. Ó, macio ao toque. Aqui já é plástico duro, bem rígido inclusive. Aqui é convencional também e volta no plástico duro. As duas opções aqui vendidas no mercado brasileiro possuem esse interior marrom, mas depois eu detalho isso para vocês. Aqui na parte da esquerda, a gente encontra, por exemplo, o comando dos faróis. O problema é que tudo aqui é touch. A parte legal é que quando você... Ó, eu já cliquei sem querer aqui no desembaçamento de... Oh, meu Deus! Ó como é péssimo isso. Jesus! Quando você está aqui com a lanterna ligada, agora acho que não vai dar para perceber, mas ele tem um sensor de proximidade. Então eles ficam um pouco mais escuros, mas quando você aproxima a mão aqui, eles ficam mais fortes para você poder visualizar melhor. Aqui tem inclusive, por exemplo, aquela função que eu disse para vocês, onde você consegue desligar o DRL. Então nessa função ele desligou toda a iluminação do carro. Isso mesmo com o motor ligado. Passou de 10 por hora, ele vai ligar o DRL automaticamente. Aqui você tem as luzes de mau tempo, que no caso seria de neblina, que é integrado no próprio farol. Aqui é a lanterna de neblina traseira, a função de desembaçamento máximo para agilizar o desembaçamento da cabine. Aqui o desembaçamento do vidro dianteiro e do vidro traseiro. Acabamento aqui de porta, ó, aqui em cima é macio, essa parte volta a ser em plástico duro e aqui você tem esse couro em marrom, só que ele não é muito acolchoado não, ó. Ele é um pouquinho durinho, como vocês podem ver. Essa parte fica branca, o que suja mais fácil, mas acho bem bonito. Agora, faz bastante barulho aqui, tá, pessoal? Principalmente enquanto você está dirigindo, então o acabamento aqui não é legal. Essa parte é vazada até aqui embaixo, volta plástico duro aqui. Você tem saídas aqui do alto-falante, botão para abrir o porta-malas de forma elétrica, o porta-garrafas cabe tranquilamente, uma de 500 ml e até uma de 1,5 litro, provavelmente vai caber aqui com tranquilidade. Isso eu gosto bastante nos carros da Volkswagen. E ele tem também aqui esse carpete para evitar que faça barulhos. Mas agora eu quero falar de alguns detalhes para vocês. Primeiro, eu já vou começar por aqui, ó. Eu abaixei os vidros e vocês percebam que só tem 2 comandos. O carro tem vidro elétrico nas 4 portas, obviamente, mas para mexer lá atrás você tem que clicar aqui no Here. Ele é touch também, não é muito legal de apertar. O legal é que se você segurar esse Here aqui por algum tempo, você vai conseguir comandar todos os vidros de uma vez só. Falando sobre essas funções aqui da frente, a gente tem a trava do carro, ela é eletrônica, tá? Então você mal escuta ele trancar de fato. Aqui você tem uma trava para criança que bloqueia os vidros traseiros, inclusive as portas, isso é muito legal você ter eletronicamente. Aqui o comando dos retrovisores, lembrando que deixando aqui no direito, ele vai abaixar o espelho direito também quando você engata a ré, a função tilt down. Tem aqui o desembaçamento e tem também o rebatimento elétrico aqui dos retrovisores. Ele não rebate muito não, mas rebate, ó. Aqui a gente percebe que tem uma área aqui que fica o símbolo do ponto cego, mas o que eu gosto é que quando você dá seta, você enxerga ela piscando aqui de dentro. Isso melhora ainda mais a visualização de quem vem lá atrás e também te ajuda a não esquecer a seta ligada. Voltando aqui para a parte de baixo, o legal é que as portas têm vedação até aqui embaixo, então essa parte aqui, ó, você não tem uma sujeira muito grande, né? Então te ajuda a não sujar a perna ou a calça ao entrar e sair do carro. Só faltou uma soleirinha aqui que poderia ser já inclusive iluminada, né? Os tapetes aqui são em carpete, me desculpem pela sujeira. Olha que legal os detalhes ali nos pedais, você tem o símbolo de play e o de pause ali no acelerador e no freio respectivamente. Falando aqui dos bancos, eles possuem quase todos os ajustes elétricos. Eu digo quase todos porque você tem aqui também o extensor de pernas. Deixa eu mostrar aqui que está mais fácil, ó. Você pode colocar para frente ou para trás. Só isso aqui é manual, tá? Você tem até o lombar aqui de forma elétrica. E o legal, ó, é que você encontra aqui, ó, o nome dos bancos, que é Ergo Active, 2 memórias que você pode aqui setar e também a função de massagem. Esses bancos também tem, depois a gente mostra melhor, mas a função de aquecimento. Só faltou o resfriamento. E todas essas funções estão disponíveis para o passageiro também. E falando em bancos, não podemos deixar de citar o seu revestimento.
Ele tem esse couro marrom nas laterais e no meio é o suede, aquele alcântara, né, que é muito confortável inclusive. Aqui o lombar está bem pronunciado, tá? Por isso que ele está um pouco estofado. Você tem essa perfuração aqui com o nome ID e o apoio de cabeça você pode regular mexendo por esse botão lateral. Esses bancos são muito gostosos e confortáveis, viu? A Volkswagen está de parabéns. Também lembro vocês que pelas configurações você pode ali selecionar o acesso confortável. Ou seja, quando você for sair do carro, ele vai recuar os bancos para trás, para você ter mais espaço para sair, assim como para entrar. Então depois que você entrou e sentou no carro, aí ele vai regular para a posição que estava anteriormente. Agora eu quero falar para vocês sobre a iluminação ambiente. Eu separei até um espaço desse vídeo aqui para falar sobre ela, porque ela é bem completa. Vou colocar já uma foto aí para vocês à noite desse carro. Você pode reparar que ele tem uma iluminação branca ali para os pés e também uma iluminação colorida no painel e na região das portas. Até mesmo ali no carregador por indução que eu mostro daqui a pouquinho. O legal é que ele também muda a cor da multimídia, então eu deixei aqui, por exemplo, nesse verde, mas quando a gente vem aqui em ambiente, a gente tem no mood, que seria o humor, né, algumas configurações pré-definidas, tá? São efeitos luminosos. Aí ele vai fazer de acordo com o carro. O automático, que é de acordo com o modo de condução, ou você pode desligar todas as luzes. Quando a gente vem aqui no individual, a gente pode então selecionar entre várias cores. Tem bastante cores, tem rosa, tem roxo, tem azul, tem de tudo. E o legal é que você pode selecionar a luminosidade de cada região. Então você pode, como ele mostra até aqui, ó, deixar ali para baixo, né, para a região dos pés, inclusive lá atrás, mais fraco ou mais forte, a região ali do painel mais fraco ou mais forte, ou também aqui nas portas. E aqui em cor a gente ainda tem essa opção aqui que você deixa ele misto. Então a parte de cima vai ficar agora nesse azul e a parte de baixo em laranja, mas isso você vai mudando aqui também, tá? Fiquem tranquilos. Ainda você tem uma espécie de misto. Então aqui abaixo, que no caso é o carregador por indução, ele vai ficar junto com a parte de cima do painel e o meio, que seria as portas, vai ficar numa cor diferente, tá? Você pode ir selecionando ou deixar tudo da mesma cor. Como de praxe, agora eu quero falar para vocês sobre a climatização, que é o sistema de ar-condicionado. Você tem esse botão aqui que é touch, infelizmente, e todos os comandos do ar são feitos aqui pela central multimídia também de forma touch. O legal é que ele é digital e de 3 zonas. Então você regula uma temperatura para o passageiro, outra para o motorista e outra para os bancos traseiros se você quiser, ou você sincroniza tudo. Esse eco que está aparecendo aqui é que ele detecta que não tem alguém ali do lado direito, então ele diminui a intensidade da ventilação para economizar ali bateria, tá? Isso é bem legal. Você tem também o aquecimento dos bancos, como eu disse para vocês, e também algumas outras opções. Esse Classic Climate aqui seria o modo mais convencional, mas você tem o Smart também, que você pode, por exemplo, pré-definir algumas opções, né, para você refrigerar os pés, para visão livre, que seria o desembaçamento, enfim, você faz por aqui. E tem também o Air Care, que seria o controle de umidade, tá? Ele consegue fazer isso de forma automática. Quando a gente vem aqui em configurações, a gente ainda tem a recirculação automática do ar, e aqui para você colocar, para ele ligar sozinho o aquecimento do banco ou do volante quando inicia o carro, né, quando você vai começar a dirigir. Lembrando, os comandos, como eu disse, são todos touch, mas você pode fazer por aqui também, que também é touch, tá? E essa parte não tem iluminação, essa parte aqui de cima, só o botão aqui de desligar a central ou de mutar o áudio, né? Todo o restante não tem iluminação, então à noite você vai ficar perdido, não vai encontrar muito bem essas questões. O legal é que você consegue até programar um horário para ligar o ar-condicionado ali nas configurações. Então se você sai, por exemplo, todo dia às 6 da manhã, você pode já deixar o carro refrigerando sempre nesse horário. Seguindo aqui pelo painel, a gente tem então os comandos aqui, ó, você tem o menu onde você acessa ali, por exemplo, o Parque Assist ou as questões de estacionamento, depois a gente mostra, climatização, o pisca-alerta, aqui são as assistências à condução, você regula por aqui, e aqui os modos de condução, já vou falar dele para vocês, ó. O modo Eco, o Comfort, o Sport e tem também o Individual. Esse você consegue selecionar individualmente, como o nome diz, os parâmetros do carro. Esse DCC é aquela suspensão adaptativa que muda a rigidez dos amortecedores. Olha o tanto de configurações que você tem aqui para deixar mais esportivo ou mais confortável. A direção deixa no Comfort ou no Sport. A propulsão, né, que seria a aceleração, Comfort, Sport ou Eco. O ACC você coloca Comfort, Sport ou Eco. Assistência das luzes, Comfort ou Sport, e a climatização também Comfort ou
Eco. Então tem bastante coisa, você pode aqui redefinir. Seguindo aqui, a gente tem duas saídas de ventilação. Aqui abaixo a gente tem aqui o que imagino ser um porta-cartões. Você tem um porta-garrafas que ele é modulável, né, o porta-copos. Você pode, por exemplo, tirar esses dois aqui ou até colocá-los ao contrário. Então ele vai acomodar melhor uma garrafa menor, por exemplo. Eu vou tirar isso aqui e depois eu já explico para vocês. Essa peça em black piano, aqui embaixo ele é totalmente vazado, tá? Eu acho que poderia ser melhor aproveitado esse espaço aqui. Aqui atrás o carregador de celular por indução, tem iluminação ambiente, como eu disse para vocês, que muda ali de acordo com a cor que você escolher. Só faltou a ventilação aqui, embora ele tenha somente 5 watts, então ele não esquenta muito. Duas entradinhas USB, são iluminadas, ambas do tipo C. Você tem ainda também dois porta-garrafas aqui atrás. Ele tem esses ajustes, então garrafas maiores ficam um pouco mais presas. E olha que legal, você pode tirar isso aqui, inclusive invertendo você coloca aqui na frente. Olha que bacana. Aí aqui atrás você pode colocar aquelas divisórias ou deixar sem também, como vocês viram. Então você vai escolhendo, isso é bem bacana. Se você quiser, também pode fechar essa veneziana aqui para esconder o que tem ali embaixo. Falando sobre os apoios de braço, porque são dois, tá? Eu acho eles muito estreitos. Então, infelizmente, além dele ficar muito próximo aqui, o que fica desconfortável, você acaba escorregando o braço aqui para o lado. Mas pelo menos eles têm esse ajuste de altura. Então você apertando aqui embaixo, você regula para a altura que ele vai ficar. Agora, como ele fica muito próximo, eu prefiro usar aqui, eu fico mais confortável usando o do passageiro. Só que o do passageiro não vai conseguir usar o do motorista, porque ele vai ter que subir em mim. Então, não fica legal, tá? Eu preferia um apoio de braço um pouco mais grosso aqui, inclusive com aquele compartimento embaixo, né? Com um baúzinho. Vamos falar sobre o porta-luvas. Despenca forte, hein? Não tem iluminação, o espaço aqui é mediano e climatização muito menos. Então o porta-luvas é muito simples, isso não agrada. A parte aqui de cima a gente percebe que tem ali um tweeter em relação ao alto-falante. Essa parte é escurecida, tem uma alça de mão que volta suavemente mesmo aqui para o motorista e tem também o ajuste de altura do cinto de segurança, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Aqui temos retrovisor do tipo eletrocrômico, ele escurece sozinho quando bate uma luz forte. Aqui você tem porta-documentos, um tampão com espelhinho e a iluminação em LED, felizmente. Aqui para o passageiro exatamente a mesma coisa, com exceção ali do porta-documentos. Aqui no console superior a gente tem um botão de SOS, se eu não me engano ele não funciona no Brasil, tá? Já que esse carro ele é mais europeu do que brasileiro. Você tem aqui essas informações também, por exemplo, de pedir uma assistência ou pedir uma informação, também não funciona aqui no mercado brasileiro. E você tem ali o aviso do airbag do passageiro, caso esteja desacionado. Aqui você aciona todas as luzes, elas são bem bonitas, não sei se vocês vão conseguir reparar nos detalhes, e são todas em LED. Inclusive, se você segurar aqui, já que elas são touch, você regula a intensidade delas. E quando chega no limite, vocês viram que ele dá um pip. Você pode também desligar aqui a função de abertura das portas, né, para ligar as luzes quando abre ou fecha as portas. O legal também é que assim que você vai sair do carro, você solta o cinto, ele já liga também as luzes internas. Aqui você tem então um comando que também é touchscreen para o teto, porque você tem esse teto panorâmico, ele é fixo, tá? Ele não abre, ele é gigantesco, isso é muito legal, mas pelo menos você pode fechar eletricamente ali a cortina. Demora bastante porque ela vem um pouco devagar e ele é muito longo e eu não quero fechá-lo totalmente. Vamos ao volante multifuncional. A gente tem aqui o aquecimento, como eu disse para vocês, mostrei ali na parte de climatização. O revestimento ele é branco aqui quando você escolhe o carro azul, mas quando você escolhe a cor cinza, sim, são somente duas, tá? Depois a gente fala melhor disso. Mas quando você escolhe o ID4 cinza, o volante aqui é preto, assim como essa parte aqui de trás. O legal é que ele tem ajuste de altura e profundidade e o painel ele vem junto, assim como a parte aqui do câmbio, né? Para frente você coloca no D, para trás no R e no meio no N. O B é aquele modo de regeneração que eu disse para vocês. Desse lado esquerdo você tem as assistências à condução, os botões são capacitivos, tá? Então ele é como se fosse touch, você tem que apertar aqui um pouquinho mais forte, tá? Só de encostar não adianta, mas você pode arrastar, ó. Desse lado você controla o volume, a visualização aqui do painel, que a gente já mostra para vocês, comandos de voz e aqui o OK.
Desse lado a haste de seta, acho que poderia ter aquela função como em Living Home, né, que ele acende e fecha os faróis quando você tranca e destranca o carro. Poderia estar integrada aqui, mas é só pela multimídia e, se eu não me engano, são somente 30 segundos que você pode deixar para eles ficarem ligados. Aqui do lado direito você tem o sensor de chuva também com ajuste de sensibilidade, como vocês podem notar aqui. Falemos agora sobre esse pequenino painel de instrumentos que tem uma tela de somente 5,3 polegadas. Logicamente ele é totalmente digital. Ali do lado fixo você tem a posição do câmbio e aqui no centro você tem essa tela inicial, mas você pode jogar aqui para a esquerda, onde ele maximiza a parte de assistências à condução. Jogando para a direita, ele maximiza as informações ali de trip. Dando um OK, você troca entre o longo prazo, desde o carregamento e o desde a partida. Mas já reparem, você pode ver isso também aqui nas configurações do veículo. Você pode notar que aqui ele mostra o consumo instantâneo, que não mostra lá no painel, só que ele só mostra quilômetros cheios. Então, por exemplo, se a gente rodou aqui 1,9 km, o que já é praticamente 2, ele continua mostrando como 1, infelizmente. E por que está tão baixo isso aqui? Mesmo com o motor desligado, ele fica diminuindo a velocidade média e também contando o tempo do trajeto, outra coisa que não é legal. E para você ver a quilometragem total do carro, você tem que vir aqui em veículo, vamos no estado aqui, se eu não me engano, e aqui sim você tem a quilometragem total, ou então do percurso, que é aquele que você consegue resetar. Aqui sim ele mostra os metros, ó. Curioso, né? Mas só aqui. Ou quando você desliga o carro, ele mostra ali também no painel a quilometragem atual. Você dando mais um toque aqui para o lado direito, você tem ali as coordenadas do GPS. O legal é que funciona mesmo com o Waze ou com o Maps. Não projeta um mapa aqui, tá? É só a coordenada, então ele vai mostrar para você vire à direita a 50 metros ou algo nesse sentido. Esse painel deveria ser mais completo, convenhamos. O percentual de bateria, aqui embaixo é uma espécie de econômetro, então você vê o quanto você está gastando ou economizando, e aqui a autonomia restante com essa carga. Mas não tem mais informações do carro, não tem informações de áudio, nem nada disso. O legal é que ele avisa aqui pelo painel até mesmo para você repor o líquido ali do esguicho do para-brisa. Eu já coloquei, então ele sumiu esse aviso. Mas falta informação pelo menos de áudio aqui, né? Uma coisa legal é que tanto a central multimídia quanto o painel tem a opção de tema claro. Eu não gosto muito, mas você pode deixar aqui se você preferir. Inclusive, esse carro tem um freio de estacionamento eletrônico, tá? Que você seleciona por aqui, junto com o P do câmbio. E o Auto Hold você pode ligar ou desligar aqui por essa aba da central multimídia. E eu voltei aqui para o lado de fora do Volkswagen ID4 porque eu quero mostrar para vocês a chave presencial. Bem diferente daquelas chaves da Volkswagen, né, lá em Black Piano. Você tem aqui o trancamento e abertura das portas e aqui a abertura, que inclusive é elétrica, do porta-malas. Faltou aqui uma partida remota, digamos assim, para ele já ir climatizando o interior, e também aquele botão de sinalização para você dispersar um grupo que esteja perto do seu carro ou algo nesse sentido. Vamos lá, vou colocar a chave no bolso. O carro está aberto, tá? Quando a gente clica aqui nesse botão touch, ó, ele já rebate os retrovisores e ele tranca o carro, logicamente, só que ele não fecha os vidros. Para isso você tem que segurar aqui e é até o final. O problema, apesar dele identificar ali na luz quando ele termina de fechar os vidros, né, ele dá um pisca, o problema é que esse botãozinho ele é um pouco pequeno, então às vezes quando está um pouco mais molhado ou algo nesse sentido, você sem querer solta ele, vai ter que repetir todo o processo segurando até o final. Para você abrir o carro, basta você colocar a mão aqui. Reparem que a abertura em si, ela é do tipo elétrica, né, não é assim manual. E pela chave aqui, vamos ver o que ele faz. Ó, vamos trancar o carro. E agora vamos segurar o botão de abertura, vamos ver se ele abre os vidros. Ó, abriu todos os vidros, só que se a gente soltar ele também para no meio. Aqui na chave para fechar também, tá? Não basta dar um simples toque, você tem que segurar até o final. Agora, o que é legal? Você tem essas opções configuráveis ali na central multimídia, mas você pode selecionar, por exemplo, para ele destrancar o carro assim que você chega perto com a chave e também para ele já acender as luzes. E legal é que quando você destrava o carro, ela tem uma apresentação. Inclusive, pela central multimídia, você consegue selecionar duas apresentações diferentes. Elas são bastante parecidas, mas tem uma pequena diferença. Reparem que em ambas, esses quadradinhos, digamos assim, esses retângulos aqui da lanterna, eles vão chegando pouco a pouco e formando então o design completo. Realmente muito legal. Eu acabei esquecendo de comentar, mas vou aproveitar para citar também das luzes dianteiras, que também possuem uma certa apresentação quando você destranca o carro.
Essa não é modificável, tá? É somente uma apresentação e quando desliga ele meio que não faz nada, ele só apaga normalmente. Mas quando liga você vê mexendo ali o canhão de luz que é dinâmico. E o legal é que você tem também nas 4 maçanetas, vou colocar uma foto para vocês, iluminação, então você enxerga ela com mais facilidade. Falando sobre chave presencial, outra coisa legal que a gente pode citar é que você tem aqui um botão de partida do motor, que fica bem escondido inclusive, mas você nem precisa usá-lo, porque com a chave próximo, claro, pisou aqui no pedal do freio, ó, ele já ligou o carro. O volante ele só vai destravar quando você colocar aqui no D ou no R. Agora, para desligar o carro, basta você sair aqui do banco. Quando você solta o cinto, ele já acende as luzes, inclusive, e eu vou sair do carro, ó. Não sei se vocês conseguiram escutar porque eu estou com o microfone, mas ele faz aquele pam 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 pam, efeito sonoro padrão ali da Volkswagen. Isso você inclusive pode desligar se você quiser, ou até mesmo ajustar o nível do volume que ele faz esse pam 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 pam. Vamos falar agora sobre a lista de equipamentos. Eu peço desculpa se por acaso faltar algum item, porque a Volkswagen não passou para a gente a lista de equipamentos desse carro, então eu fui anotando aqui conforme eu fui lembrando. A gente tem ar-condicionado digital de 3 zonas, rodas de liga leve aro 21, retrovisores com repetidores de seta em LED, aquecimento, rebatimento elétrico, projeção em LED e função tilt-down no lado direito, chave presencial, porta-malas com abertura elétrica, incluindo aquele movimento de chute, volante multifuncional em couro com aquecimento e ajuste de altura e profundidade, lanterna traseira de neblina, bancos elétricos revestidos em couro em suede com memória, extensor de pernas, esse que é manual, massagem e aquecimento, retrovisor interno eletrocrômico, faróis full LED com farol alto automático adaptativo, também faróis de neblina integrados e a tecnologia IQ Light, que consegue mexer o farol dinamicamente, iluminação ambiente em LED colorida inclusive, para-brisa dianteiro com desembaçamento e função de isolamento acústico, que ele consegue reduzir até 7 decibéis, maçanetas externas iluminadas, o ACC, que é o piloto automático adaptativo com função stop and go, controles de tração e estabilidade, frenagem automática em manobras de ré, sensor de pressão dos pneus, assistente de partida em rampas, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, os sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro, o parque assist, que é o estacionamento automático com função de memória, sensores crepuscular e de chuva, câmeras 360 graus, que eu já vou mostrar para vocês, lanternas traseiras full LED com animação, lanterna de neblina e a seta dinâmica, que você pode desativar se você quiser, carregador de celular por indução, teto panorâmico fixo, suspensão com amortecedores adaptativos, frenagem automática pós-colisão, 7 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina, e o último não é de joelho, tá? Ele é um airbag central, então ele fica aqui entre o passageiro e o motorista. Tem também porta-malas com piso variável, apoios de braço dianteiros e traseiros, luz interna interativa, que é aquele ID Light que fica ali em cima. Ele aparece, por exemplo, quando você liga o carro e tudo mais, ó. Perceberam aquela luz ali em cima? Você tem ainda sensor de fadiga e o painel de instrumentos totalmente digital com uma tela de 5,3 polegadas. Lógico que além de tudo isso você tem essa central multimídia com tela de 10 polegadas. Algumas versões lá no exterior tem uma tela de 12, então acho que aqui já poderia ser maior também. Mas ela tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, graças a Deus. Tem sensor de movimento, então quando você aproxima, ó, reparem que ali ele maximiza as informações, ó. Perceberam? Tem também perfis para você configurar, só que aí você tem que logar na conta da Volkswagen, enfim. Tem 4 entradas USB, todas elas do tipo C, e aparentemente são 7 alto-falantes nesse carro. Não encontrei informação exata, tá, pessoal? Agora a gente tem aqui algumas considerações. Você tem um idioma, por exemplo, somente de português de Portugal. Algumas palavras ali ficam um pouco confusas. O sistema de som ele é muito bom e ela aqui tem GPS nativo. Sinceramente eu não consegui usar aqui no Brasil. Enfim, é uma central multimídia bastante completa, tá, pessoal? Agora falando para vocês sobre as câmeras, a gente entra aqui no menu de Park Assist, mas aqui em cima a gente tem então a questão dos sensores de estacionamento e das câmeras. Você tem essa câmera dianteira que tem esses 2 modos de visualização. Eu sinceramente não gosto muito delas, mas pelo menos ó, elas viram ali
junto com o volante. A câmera traseira, exatamente a mesma coisa. Ele também vai movimentar de acordo com o volante. Só a qualidade que eu não acho assim muito boa. Não é péssima, mas não é muito boa não. Tem essa aqui que facilita também para você engatar um reboque, por exemplo, e essa aqui que é um pouco mais curvada. Clicando aqui na lateral, ele abre as duas câmeras da direita e esquerda, inclusive você consegue ver a roda dianteira e a roda traseira, isso é muito bom. Clicando aqui no centro, ele fica com aquele Bird View, que é a visão de pássaro, né, na parte de cima, e aí você seleciona também uma se você quiser. Agora falando para vocês de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o Volkswagen ID4? Essa questão é um pouco delicada aqui, porque esse carro era oferecido somente por assinatura. Agora você pode comprar, mas numa modalidade um pouco diferente do que a gente está acostumado. Lembrando, ele é 0 km, tá? Unidades 2023 ainda, mas você alugando você recebe um carro zero. E aí você pode alugar, por exemplo, por R$ 6.990 por mês. E aí você muda o preço, por exemplo, de acordo com a franquia de quilometragem que você quer rodar e etc. O carro blindado também deixa o preço mais alto. Mas nessa opção de compra, você vai pagar R$ 4.990 por mês durante 24 meses. Nesse tempo, o carro está alugado. Então ele é da Volkswagen e ela paga inclusive custos de revisão durante esses 2 anos, também o custo de IPVA, de seguro, de licenciamento, de emplacamento, enfim, todos esses custos aqui principais. Só que na manutenção não inclui, por exemplo, troca de pneus, troca de pastilhas, esses itens de desgaste natural, é você que vai ter que arcar. Pagando aqui esses 4.990 por 24 meses, no final desse prazo você paga uma parcela única de R$ 190 mil. Se você fizer as contas, o total sai R$ 309.760. Você pode até abater um certo valor aqui desse preço total, porque como eu disse, só de IPVA, por exemplo, em 2 anos você vai economizar ali próximo de R$ 25 mil. O seguro, imagino eu que também seja caro para um carro desse valor e elétrico. Provavelmente você vai economizar também mais de R$ 20 mil durante esses 2 anos que você alugou o carro. Então, na prática, ele vai sair até mais barato do que esses 309.760 que você pagará no final ali da assinatura, caso você queira ficar com o carro. Lembrando que se não quiser ficar com o carro, aí a mensalidade aumenta, tá? E o problema de tudo isso é que nesse plano você só consegue rodar 1.500 km por mês. Se tivesse a quilometragem livre, eu diria que compensa sem sombra de dúvidas. Agora, se você andar mais do que essa quilometragem, você vai acabar tendo que pagar um adicional por quilômetro e, em alguns casos, até uma multa por ter excedido esse limite de 1.500 quilômetros. Lembrando, esse carro não tem opcionais, mas você tem as cores. Também são gratuitas, tá? Você pode escolher o ID4 na cor Blue Dusk, que seria o azul, ou Moonstone Grey. São somente essas 2 cores. E o interior ele sempre vai ter esses detalhes em marrom. Porém, nas unidades azuis, como essa aqui, tem o volante em branco, assim como essa parte ali de trás, né? Essa moldura aqui da central. Enquanto na unidade cinza, esses detalhes aqui internos são em preto, mas continua ali com marrom. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla aqui do interior. O revestimento aqui dos bancos segue o padrão lá da frente, mas não tem aquela grafia aqui com o ID. Você tem aqui no centro um apoio de braço, tem 2 porta-copos inclusive, e aqui você consegue abrir para acessar o porta-malas, então facilita para você pegar alguma coisa, ou até mesmo, por exemplo, para você colocar cargas mais compridas aqui, né? Ele vem até aqui à frente. Atrás dos bancos a gente tem um porta-celulares aqui em cima, porta-revistas aqui embaixo e isso também aqui para passageiro. Temos saídas de ar traseiras aqui abaixo. Quando está ligado você regula aqui a climatização, né? Por exemplo, a temperatura, como eu disse, são 3 zonas. Túnel central, ele é praticamente plano, tá? Ele tem só um pequeno ressalto aqui, mas é bem pouco. Aqui acima a gente tem uns ganchinhos aqui para você colocar uma redinha, você encaixar, depois eu mostro isso para vocês. Tem aqui também a alça de mão que volta suavemente com um porta-cabide. Iluminação aqui em LED, que ela é touchscreen também. Vamos falar aqui sobre o acabamento de porta. Plasticão do pagode, hein? Assim como a gente tem nos Volkswagen brasileiros. Essa parte aqui, ó, é em couro, mas como eu disse, não é muito acolchoado não. Você tem um espaço aqui até considerável, mas não tem o carpete igual lá na frente. E eu acho inclusive que esses bancos poderiam ter ajuste, tá? Então você inclinar, por exemplo, o encosto, ou por exemplo, ter um trilho aqui para você colocar mais para frente ou mais para trás. Vamos falar agora sobre espaço interno. Lembro para vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir e o espaço que sobra aqui atrás é esse. É um bom espaço, tá? Até porque você pode ver que eu entro aqui com uma certa
facilidade. Fico apertado, tá, pessoal? Bem apertado. Então é um bom espaço, mas assim, já vi carros até mesmo bem mais compactos com espaço interno melhor. Então eu classificaria nesse sentido como mediano. Já para a cabeça, a situação aqui é a seguinte: se eu sentar de forma mais direta, ó, aqui na esquerda eu pego no teto, então tem que ficar um pouquinho inclinado para a direita. Nesse sentido, não é muito bom não. Mesmo tendo o teto panorâmico, como ele não abre, então ele não ocupa tanto espaço assim, acho que poderia ter um teto então um pouco mais alto. Vamos falar agora sobre o porta-malas, que tem abertura elétrica inclusive. Você pode clicar ali no botão, também no botão da chave ou no botão lá interno, e ele abre então a tampa eletricamente. Já vamos falar de espaço para vocês, vou comparar também com os concorrentes, tá? A gente tem aqui no Volkswagen 543 litros, porém não está especificado se é em VDA ou litros líquidos. Para efeito de comparação, o BYD Seal tem 402 litros, porém mais 53 litros no Frank, que é aquele porta-malas dianteiro que esse carro não possui. O Volvo EC40 tem 404 litros, com um adicional de 31 litros lá no Frank também. Eu achei um espaço excelente. Você tem aqui, por exemplo, esses compartimentos laterais. Aqui fica, por exemplo, o macaco do carro, algumas coisas nesse sentido. Já adianto para vocês que não tem step, tá? Você tem somente aquele kit de reparos. Tem ganchinhos aqui em cima também. Iluminação em LED dos dois lados. Tem mais ganchos ali na frente. Isso aqui que vocês estão vendo é uma redinha que você consegue colocar, por exemplo, aqui quando você deita os bancos. Então você engancha naquela parte que eu falei ali nos bancos traseiros, ou também aqui você pode colocar para evitar, por exemplo, que uma carga aqui do porta-malas vá lá para frente. Você pode tirar isso aqui, ó, e o piso ele é variável. E aí você divide os compartimentos ou então deixa ali embaixo, como vocês viram que estava antes. Aqui, ó, levantando, você encontra algumas coisas como um cabo de carregamento, uma redinha que você pode instalar aqui no porta-malas também, o cabo ali, como eu disse para vocês, e ali mais algumas ferramentas do carro ali embaixo. Se você tirar essas coisas daqui, você tem ainda mais um grande compartimento ali para guardar algumas coisas. Pena que não tem step, mas o espaço está de parabéns. Vamos começar o nosso teste prático aqui com o Volkswagen ID4 Pro Performance, que é a única versão vendida no mercado brasileiro. Pessoal, falo primeiro da direção. Primeiro você tem modos de condução, né? Então ela vai variar, ficar mais rígida ou mais confortável de acordo com o modo que você escolher aqui pelo indivíduo, ou até mesmo modo Eco, modo Sport, modo Comfort. Enfim, eu acho que ela tem uma calibração bem legal. Na estrada, inclusive, ela fica mais rígida conforme a velocidade, já que ela é elétrica progressiva. Acho que a Volkswagen acertou, embora na estrada acho que ela poderia ter um pouquinho ainda menos de folga. Ela tem uma parte livre, digamos assim, ó, que não mexe muito o carro, mas ainda assim ela é bastante direta para um crossover mais familiar, né? É lógico que aqui a gente vai testar no nosso ponto de sempre a dinâmica do carro, e para isso eu já vou colocar no modo Sport, já que ele tem até mesmo a suspensão adaptativa, né, os amortecedores. A gente já percebe até que ficou mais rígido, ó, ele está quicando mais. Vamos lá? Vamos abusar um pouco mais aqui nas curvas, ó. Que dinâmica boa, hein? Nossa senhora! E no modo Sport realmente o acelerador fica muito mais sensível, né, ó. Realmente uma dinâmica excelente. E aqui é contramão, viu, meu amigo? Não sei se você notou. A gente tem uma dinâmica realmente muito legal. Vamos voltar aqui para o modo indivíduo e a gente percebe os amortecedores ficando aqui mais confortáveis. Vamos passar com cuidado na valeta. O carro até que tem uma boa altura em relação ao solo, mas principalmente em elétricos é bom você tomar cuidado para não ter nenhum dano nas baterias que ficam ali no assoalho. Agora, falando um pouquinho sobre isolamento acústico para vocês, eu acho que é um ponto muito legal desse carro. Ele tem um isolamento acústico que muitos carros até mais caros não possuem. Mesmo com barulho de vento, ou principalmente por isso, já que esse carro tem o para-brisas com isolamento acústico, que ele consegue reduzir até 7 decibéis. Então é bastante coisa, você realmente percebe um habitáculo aqui, é uma cabine muito mais silenciosa. Lógico, não tem barulho de motorização, mas mesmo os barulhos externos, como caminhões, motos e tudo mais, ele consegue filtrar muito bem. E eu quero falar aqui para vocês que a gente tem, por exemplo, um assistente de modo Eco. Você pode, por exemplo, acionar ou desacionar, e mesmo com o ACC desligado, vamos ver se eu vou conseguir reproduzir isso para vocês. Mas ó, vou soltar o pé do acelerador, tá? Deixa eu me aproximar mais do vídeo, ó. Vou soltar o pé.
Reparem ele reduzindo bastante a velocidade. Sabe por que ele fez isso? Porque ele entende que eu estou próximo do carro da frente e para ajudar a economizar ele intensifica a frenagem regenerativa nesses momentos, quando tem um carro mais lento à sua frente. Isso é muito bacana e se te incomodar você pode desativar, mas você percebe muitas vezes onde tem um carro bem mais devagar que ele vai reduzindo de forma bem suave. Às vezes você nem percebe que ele freou sozinho, parece que é aquela reação do próprio movimento do carro onde ele vai perdendo velocidade, né? E é lógico que a gente tem que fazer aqui o nosso teste de desempenho com o Volkswagen ID4. Eu já coloquei tudo no modo Sport, apesar de não interferir no caso de carros elétricos, o ar-condicionado também está desligado, só para informação de vocês. Eu não encontrei aqui facilmente um modo onde você consegue desligar os controles de tração e estabilidade, mas vamos lá, ó, pisando no pedal, saindo. Tem uma saída um pouquinho demorada, mas depois ó, ele vai muito bem, tá? O desempenho é bem interessante, já 90, 100 e 110 e 120. Ou seja, pessoal, é uma aceleração bem interessante, tá? O elétrico ele tem o torque praticamente instantâneo, são quase 32 kg de torque aqui, e ele não fica distracionando ali na saída. Vocês viram isso que é muito legal, mesmo no modo Sport. Agora, o desempenho ele não impressiona. Considerando um carro elétrico, o desempenho ele entra mais como mediano do que um ponto positivo. Não que seja ruim. Se você está acostumado com carros a combustão, por exemplo, aqui na cidade, eu estou a 50 por hora, pé no fundo. Olha como é divertido, porque esse torque praticamente instantâneo faz você colar um pouco no banco. Em relação ao preço de 310 mil reais, em relação, por exemplo, a outros carros elétricos, aí eu acho que poderia ter um motor um pouco mais potente. Volto aqui para o modo de condução indivíduo, onde eu deixei praticamente tudo no Eco ou no mais confortável, com exceção ali da assistência de luzes. Cara, é nítido o quanto muda aqui a questão do conforto em relação aos amortecedores. E como eu mostrei para vocês, você tem vários ajustes. Não é só dois, um mais esportivo, um mais confortável. Você vai selecionando entre vários níveis. Então é sensacional. Um carro desse valor, inclusive, é raro você ter, bem raro, você ter um item tão sofisticado nesse sentido. E dirigir o ID4, sinceramente, é a parte mais legal dele. Eu gosto muito desse carro, ele me surpreendeu muito. Vou falar um pouco melhor disso na conclusão, mas para mim, já adianto que ele é o melhor carro da Volkswagen. E a dirigibilidade, como todo bom Volkswagen, também é um ponto muito forte aqui. Você tem uma boa posição de dirigir, tem um desempenho não impressionante, mas bom, como eu mostrei para vocês, ainda mais com torque praticamente instantâneo. Tem uma boa direção, uma suspensão bem calibrada, a gente já vai falar melhor sobre o conforto. Então, sinceramente, dirigir esse carro é muito gostoso. Esse é um daqueles modelos que com certeza eu vou devolver para a marca com bastante tristeza. Gostaria de ficar com esse carro por muito mais tempo. Vamos fazer mais uma retomada aqui de velocidade. Ó, estamos a 40 km por hora, pé no fundo. Olha como desenvolve muito bem, né, pessoal? É realmente bem interessante esse torque praticamente instantâneo. Se você usa o carro mais na cidade, você vai achar que o desempenho é excelente, tá? Agora na estrada, como em velocidades mais altas o torque não faz a maior diferença, aí você realmente vai sentir que o desempenho por esse preço poderia ser um pouco melhor. Ó, no modo Comfort mesmo, tá? Ó, entrando aqui, ó, vocês viram que ele não tem uma rolagem de carroceria muito grande. E isso com os amortecedores mais confortáveis. Se você colocar no modo Sport, aí ele fica com uma dinâmica realmente sensacional e até surpreendente para um carro desse porte com quase 2.200 quilos. Vamos falar agora sobre suspensão. Está no modo mais confortável e a gente percebe que ainda assim o carro é um pouco rígido. Não por conta da suspensão em si, mas por conta dos pneus. A Aro 21 deixa realmente o carro um pouco mais desconfortável. Agora, colocando no modo Sport, ó, aí você percebe que ele quica, ele vibra muito mais. É difícil de mostrar isso através do vídeo, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aí ele fica menos confortável. Agora, se tivesse rodas Aro 20, ó como já ficou bem mais macio, olha que diferença. Se tivesse rodas Aro 20 ao invés de 21, eu acho que não perderia muito no design, que deixaria as rodas ainda bastante bonitas, mas contribuiria para o conforto. Então, se a Volkswagen voltar a trazer esse carro depois, numa versão reestilizada e tudo mais, acho que ela pode pensar nisso, em colocar rodas um pouquinho menores, que seriam melhores aqui para o nosso Brasilzão, que a gente já conhece há bastante tempo, né?
Mas e aí, será que vale a pena ou não você levar o ID4 para a garagem da sua casa? Bom, você tem aqui como pontos positivos a lista de equipamentos, o porta-malas, a autonomia, o consumo, a dinâmica, a iluminação dianteira, a iluminação traseira, a segurança, o sistema de som, as assistências à condução, o prazer ao dirigir e o isolamento acústico. Pontos medianos, eu diria o conforto, o desempenho, a central multimídia, o espaço interno e o acabamento. Pontos negativos, a praticidade interna, vocês viram que é praticamente tudo touch, é bem complicado de mexer, o painel de instrumentos e as opções de cores e interiores. Só isso, tá? No resto o carro é sensacional. Alguns pequenos itens que eu senti falta: reconhecimento de placas de trânsito, modos de regeneração de energia, você tem somente o B, mas poderia ter mais modos ali programáveis. Também o Frank, que seria o porta-malas dianteiro, uma tração integral, por esse preço acho que já poderia trazer, resfriamento dos bancos, um step e um head-up display. Mas vocês podem ver que são itens que, em sua grande maioria, nem fazem assim muita falta no dia a dia. Só acho que pelo preço também poderia ter. Agora, para a gente entender se ele vale a pena ou não por esse preço de 310 mil reais, lembre-se que você pode descontar ali alguns custos que são pagos pela Volkswagen, mas a gente precisa compará-lo com seus concorrentes. Vou citar aqui não todos diretos, mas só para a gente ter uma noção de preço. O Peugeot E2008 elétrico custa 270 mil reais. O Renault Megane E-Tech, também elétrico, 280. O Zeekr X na versão Premium não tem tração nas 4 rodas, tá? 298 mil. O BYD Seal, esse sim AWD, por 300 mil reais. O recém-lançado GAC Hypertech na versão HT Elite por 300 mil. O Volvo EX30 Ultra Cross Country com tração nas 4 rodas por 315 mil reais. O Volvo EX40 Plus por 330, também não tem tração nas 4 rodas. Posso citar também o Volvo EC40, que é a versão Coupé, por 335. O Mini Countryman na versão SE Exclusive All-4, ou seja, também 4x4 por 341 mil. O BMW iX1 na versão eDrive 20 X-Line por 364. O Kia EV5 Land por 390. E por último, mas não menos importante, Chevrolet Equinox com tração nas 4 rodas e elétrico também por 440. Vocês viram que alguns já se distanciam muito aqui do ID4 em questão de preço. Então eu achei até um valor competitivo. Qual que é a conclusão então? E eu acho que pensando em um contexto geral, o Volkswagen ID4 é realmente caro. Mas quando a gente lembra que vários custos são arcados durante esses 24 meses de assinatura, ele se torna um carro muito mais competitivo. O único grande problema dessa modalidade é que você precisa rodar no máximo 1.500 km no mês. Adquirir o carro dessa forma também não permite a escolha de mais cores, interiores ou até opcionais, por exemplo. Porém, eu ainda acho que vale muito a pena, visto que você vai economizar bastante com IPVA, seguro, licenciamento, revisões e etc. Pelo menos ao meu ver, eu afirmo que o ID4 é o carro mais legal, o melhor carro, aliás, da Volkswagen vendido hoje no mercado brasileiro. E é uma pena que a marca não traga ele na venda convencional, ou pelo menos com mais opções de motores, cores e versões. Esse, pessoal, certamente é um daqueles carros que eu fico muito triste em ter que devolver.